Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselha coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, com a permissão do nosso Deus, estamos juntos. É com muita alegria que nós nos reunimos diante da palavra dele e ver o que ele tem para nós, para esse dia tão maravilhoso, esse dia de hoje. E a palavra que se encontra hoje, irmão, é uma palavra belíssima para nós, palavra de ensinamento de humildade. Quem quiser ser grande, seja pequeno. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Olha como que é a palavra do Senhor hoje. Essa palavra se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, de 17 a 28. E lá fala assim: terceiro anúncio da paixão. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso aproximou a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhes ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu devo de beber? Sim, responderam-lhe. De fato bebereis meu cálice. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra eles, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhe disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam, que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. E todo o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça o escravo. Assim como o Filho do Homem veio para ser servido, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Amém? Meus irmãos, olha como que essa palavra, como que o Senhor vem mostrar, o Senhor veio falar que é o contrário. Para ser grande tem que se diminuir. Quer ser grande? Se diminua. Jesus estava falando para ele que eles iriam subir. Eles não iriam conquistar Jerusalém, não. Jesus está falando aonde que ele iria morrer, aonde que ele iria ser crucificado. Jesus estava ali falando para os seus discípulos que ele ia morrer, que ia ser surrado, entregue para os escribas, ia ser jogado ali, exposto às zombarias, crucificado pelos pagãos. E chega uma mãe com seus 2 filhos que já era discípulo de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começa a falar um pedido para Jesus. Jesus falando uma coisa, ela foi e falou outra aqui totalmente diferente do que ele estava falando. E ele falou: Mas o que queres? O que você quer pedir? Ah, Jesus, ordena que esses meus 2 filhos, um senta à tua direita e outro à minha esquerda. Meus irmãos, nós sabemos que todos os discípulos foram mártires, morreram pela causa do reino de Deus. E ele fala: de fato, vai beber o cálice que eu bebo, mas quanto aos lugares, não cabe a mim, nem Jesus mesmo sabia, poderia ordenar aqueles lugares, porque cabia realmente ao Pai. Jesus fala exatamente essas palavras: esses lugares cabem exatamente ao meu Pai que reservou. Irmão, e ali a palavra fala que os outros 10 discípulos ouviram e ficaram indignados, ficaram nervosos, porque estavam todos unidos. E chega uma mãe querendo que dar um lugar para destacar os seus 2 filhos. Irmão, aí Jesus vem com toda a simplicidade
Jesus vem contradizer tudo aquilo que muitas vezes nós achamos que era interessante para nós. E Jesus fala, porém chamou os outros ali ao canto e começou, não seja como os mestres, os grandes que governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Entre vós tem que ser diferente. Todo aquele que quiser tornar-se grande, se faça escravo, se faça vosso servo. Olha que interessante que Jesus vem falar. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça escravo. Assim como eu vim para resgate de muitos, Jesus está falando aqui, assim como eu vim para resgate de muitos. Meus irmãos, olha que interessante a palavra de Deus que ela fala para nós hoje. Ela é a palavra de Deus, o reino de Deus, é tudo ao contrário. Ele entra na contramão da vida. Ele não precisa de status. Ele não precisa de estar em primeiro lugar para ser visto. Ele precisa ser totalmente ao contrário. Você quer ser grande, se torne escravo. Você quer ser o primeiro, se torne escravo, se torne humilde. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós não precisamos de milhões e milhões de seguidores. Temos que ser servos, escravos, servir ao próximo e ao encontro do próximo. Se você quiser ser grande, se torne aquele pequeninho que vai e serve aqueles que necessitam. Jesus sendo rei, Jesus sendo filho de Deus, olha quem que ele era, ele veio servir, ensinar. Ele serviu até o último instante. Sendo quem ele era, ele mostrou uma lição de humildade incrível. Ele jamais quis mostrar para os seus discípulos que ele era grande. Ele simplesmente juntava no meio deles e mostrava e dava o seu ensinamento. E aqui Jesus veio mostrar mais uma vez, Jesus estava falando em crucificação, que ele iria ser morto, mas para resgate de muitos, resgate de uma multidão, a palavra fala. Irmãos, e nós não precisamos disso, nós trazendo para nós, na nossa vida, nós não precisamos disso. Ser o melhor, ser mais visto, aquela pessoa que se destaca no meio da... Não, irmãos, é o contrário. Nós temos que ser grandes, sim, mas sermos menor. Nós precisamos ser cada vez mais pequenos diante dessa multidão desse mundo, mas ser grande no reino de Deus. Estar sentado ao lado de Deus ali quando for o dia que ele fala, não, você vem, você está apto a estar do meu lado, mas é na humildade que vamos alcançar o reino de Deus. Irmão, que essa palavra te incomode, que essa palavra te leva você a pensar, a refletir. O que você está procurando? Se é status, se é mídia. Irmãos, se é a sua conta bancária, eu sempre falo isso, que vai te levar para o céu, não é. É a palavra de Deus ensinando nós a sermos humildes cada dia mais. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus realmente, com a força do Teu Espírito Santo, ilumine esse dia no nosso coração e que sejamos cada vez mais pequenos diante desse mundo de hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós. Ficamos todos em paz e até a próxima.